Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do segundo livro de Reis, segundo volume, capítulos 10, 11 e 12. Capítulos muito densos, muito tensos. Capítulo 9, a gente viu lá Jeú sendo consagrado rei de Israel, a morte de Jorão e Acasias e a morte de Jezabel, cumprindo a profecia, Jezabel não foi enterrada, Os cães comeram, foi espalhado, Então, no capítulo 10, a gente vai ver o cumprimento de uma promessa de Deus, uma profecia feita por Elias da morte da família de Acabe. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e enviou a Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte, lembrando, ao líder da cidade. E mandou a seguinte coisa: assim que receber essa carta, você cuide dos filhos do rei que tem carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e arma. Escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, coloque no trono do seu pai e lutem pela dinastia do Senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se dois deles não puderem enfrentá-lo, como nós poderemos? Isso aqui a gente está vendo que é uma estratégia, E aí Jeú escreve a segunda carta, falando: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer, tragam minhas cabeças descendentes do seu senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. E os 70 descendentes de Acabe foram todos decapitados e mortos, Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes, fui eu que conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem matou a todos eles? Saiba que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel. Depois partiu para Samaria. Em Bet-Eked dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias, estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Aqui, meus irmãos, a gente vai perceber que eles não tinham recebido a notícia ainda da morte de Jorão e de Jezabel. Aqui não tinham recebido a notícia ainda, tanto que eles iam lá visitar, Então Jeú ordenou os soldados para que os pegassem vivos. Pegaram ele vivo, eram 42 homens e um deles foi deixado vivo. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família Acabe na cidade e ele os exterminou conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. E aí, em seguida, o que ele vai fazer? Jeú vai matar todos os ministros de Baal. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus de Baal bastante. Eu, Jeú, cultuarei muito mais. Outra estratégia, que a gente está vendo. Convocou todos os profetas, todos os seus ministros, todos os seus sacerdotes. E Jeú ordenou: convoquem a assembleia em honra a Baal. Foi todo mundo para lá. Trouxe os mantos, dos ministros de Baal, colocou lá. Olhou em volta, mandou os soldados olharem em volta para que nenhum servo do Senhor que está aqui de você esteja no meio desse pessoal de Baal. Nenhum servo de Deus estivesse lá, para não ser morto por engano, E quando terminou de oferecer o holocausto ordenou aos guardas e aos oficiais: entrem e matem. E mataram todos na espada, degolaram todas as espadas lá, Jogaram os corpos para fora, depois entraram no santuário interno de Baal, destruíram a coluna sagrada, queimaram tudo, destruíram tudo de Baal, E naquela época, como foi escrito lá, até hoje ele tinha sido usado como latrina naquele lugar, naquela época lá, E aí Jeú eliminou a adoração de Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar bezerros de ouro em Betel e em Dan. E aí, meu irmão, a gente vai perceber aqui a intervenção de Deus na história outra vez. O Senhor vai começar a reduzir o tamanho do Estado de Israel. O rei Azael, que era o que tinha matado Ben-Hadad, estava lá,
conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a Gileade. Conquistou Aroé, junto à garganta de Anon, até Bazã, né? E aí, Jeú morre, né? Seu filho Jeoacás foi sucessor. Jeú reinou 28 anos sobre Israel em Samaria. Mais à frente, Joás, você vai ver que Joás, que era o filho do rei, vai escapar de Atalia, que era a mãe de Acasias. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeozebá, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com sua ama para escondê-lo de Atalia. E ele não foi morto. 6 anos ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, Joiada, que era o sacerdote, né, mandou chamar a sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 cários, né, e dos guardas, e fez um acordo com ele no templo para proteger o menino, né, para proteger Joás. Protegeu Joás. Depois Joiada trouxe para fora Joás, filho do rei, colocou nele a coroa e ungiu o rei. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas do povo ao templo do Senhor, onde estava o povo, onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. E aí ela gritou novamente, diz: traição, traição, né? Atalia era mãe de Acasias, temos que lembrar isso. O sacerdote ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando da tropa que levassem para fora e matassem Atalia. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor. Olha só, mais uma vez a intervenção de Deus aqui através de um sacerdote, né? Depois todo o povo foi ao templo de Baal e derrubou o templo, despedaçaram os altares e os ídolos de Baal e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. É lógico que aqui havia a estrutura, havia um tutor, né, de Joás, né, e aqui no caso Joiada parece ser o que orientou Joás, né, e no 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor, isso aqui é importante da gente ressaltar, Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. E que Joiada realmente era o sacerdote que estava orientando. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifício. Por quê? Embora fizesse o que o Senhor aprova, não fez tudo. Por quê? Porque os altares idólatras continuavam lá e o povo continuava idólatra oferecendo sacrifício, porque tinha um local para ir, né? Na verdade, Deus queria exterminar toda a possibilidade de pecado de idolatria, né? E Joás ordenou ao sacerdote que reunisse toda a prata como dádiva sagrada ao templo do Senhor, para a reconstrução, né, do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso Joás chamou Joiada, que era o sacerdote, e os outros, e perguntou: por que vocês não estão fazendo a reforma do templo? Não recolham mais prata com os seus tesoureiros, mas deixem-nas para a reforma. Os sacerdotes concordaram em não mais recolher nenhuma prata do povo e não serem mais encarregados dessa reforma. Eles não foram mais encarregados da reforma. Você está percebendo que havia ali uma certa corrupção, né? Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou ao lado do altar, à direita de quem entrasse no templo. O sacerdote que guardava a entrada colocava na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real, o sumo sacerdote, vinha e prestava conta da prata trazida ao templo e colocavam em sacolas. E a gente viu, meu irmão, aqui, nessa época, o rei da Síria, Azael, né, atacou Gate e conquistou. E a gente vai vendo diminuir o estado de Israel, né? Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, rei de Judá,
e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, enviou tudo para Azael, rei da Síria, assim desistiu de atacar Jerusalém. Ele deu tudo aqueles tesouros para Azael não atacar Jerusalém. E aí a gente vai ver que todos os feitos do reinado de Joás estão também escritos no livro de registros de história do rei de Judá, né? Os oficiais a caminho conspiraram contra Joás, e no caminho que desce para Silá assassinaram. E os oficiais que assassinaram foram Josabade, filho de Simate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados, na cidade de Davi. E o seu filho Amazias foi sucessor dele. Então você vê que Joás foi assassinado. Meu irmão, minha irmã, que a gente sempre siga os caminhos do Senhor. Que a gente tenha em mente sempre que só existe um Deus. Em nome de Jesus.